Olá pessoal, tudo bem? A graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Giovanni, tenho uma palavra de Deus nessa manhã para você. Hoje nós vamos falar sobre a doutrina de batismos, a doutrina do batismo e a importância dele para a vida do cristão. Nós estamos baseados em Hebreus capítulo 6, de 1 a 2, onde o texto sagrado nos diz o seguinte, preste atenção: por isso, pondo de parte os principais elementos da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para aquilo que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento das obras mortas, da fé em Deus e o ensino de batismos, de imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Hebreus capítulo 6, de 1 a 2. E Mateus também 28, 19. A Bíblia disse: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. E Lucas 11, 13 também diz: ora, se sois maus, se vós que sois maus sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial vos dará o Espírito Santo àqueles que lhes pedirem. Amém? Glória a Deus. E também Mateus 3, de 11 a 12, fala sobre a importância do batismo. O texto sagrado nos diz o seguinte, presta atenção no que diz o texto sagrado. Eu vos batizo com água para arrependimento, diz Jesus, aqui Jesus não, é João Batista, mas aquele que vem depois de mim, uma referência ao Cordeiro de Deus, a Jesus, ele é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. O que é o trigo aqui que é recolhido para o celeiro? São os verdadeiros cristãos, aqueles que têm aliança com Jesus, aqueles que creram que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador das suas vidas, e também é o Senhor das suas vidas, e também os trigos de Deus são aqueles que são selados com o Espírito Santo para o dia da promessa, o dia do resgate, o dia do arrebatamento da igreja, onde os trigos de Deus serão recolhidos para o celeiro celestial, que é o lar celestial, a casa, a morada de Deus. A palha aqui que será lançada no fogo inextinguível são os ímpios, aqueles que não se arrependem, aqueles que não confiam em Deus, aqueles que não acreditam que Jesus é o Senhor, aqueles que vivem como se Deus não existisse, segundo a sua maneira. Esses que não se arrependem, infelizmente, são palha para Deus e serão lançados no fogo inextinguível. Aqui é Jesus dizendo que quer, através da boca do profeta João Batista, ele quer batizar muitos, e esse batismo nada mais é do que um sinal de arrependimento e de aliança com Deus. Amém? E além disso, seremos batizados pelo próprio Cristo, através do poder do Espírito Santo, seremos batizados com o Espírito Santo e com fogo, é o que diz o texto sagrado em Mateus 3, 11 e 12. Então, há 3 batismos principais para o cristão e um batismo adicional que pode ser incluído para aqueles que querem estar em Cristo. Existe o batismo em um corpo, que é o corpo de Cristo, é uma referência a um posicionamento que você tem diante de Deus. Existe o batismo nas águas, que é uma confissão pública diante de toda a igreja, anjos e demônios, de que agora você faz parte do corpo de Cristo, faz parte do povo de Deus. Existe o batismo do Espírito Santo, no Espírito Santo, que é o poder de Deus, é um revestimento poderoso de Deus. E existe um batismo com fogo, que é uma espécie de purificação de Deus na vida dos crentes, através de várias situações. Então, o primeiro destaque que nós queremos dar é o batismo em um corpo. Que corpo é esse? Esse é um batismo que todos os crentes devem conhecer. Está lá em 1 Coríntios 12, de 12 a 14, e em Efésios 4, de 4 a 5. Os outros batismos são herança dos crentes, compradas por Jesus quando ele morreu na cruz no nosso lugar. Lembre-se, Jesus
morreu na cruz para que você tivesse redenção, purificação, reconciliação com Deus, justificação mediante a fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E esse batismo acontece, o batismo em um corpo, acontece por ocasião da nossa conversão, o novo nascimento, o que a gente chama também de regeneração. Quando nascemos de novo, sempre que uma pessoa se rende a Cristo, o Espírito Santo entra na vida dela, sela ela com a graça de Deus e separa ela para Deus. É o que diz Romanos 8:9. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, quem não tem o Espírito Santo não é de Jesus, não é de Deus. E quem tem o Espírito Santo é de Cristo, faz parte do corpo de Cristo, corpo místico de Cristo, espalhado por todos os tempos, por todas as eras, em todos os lugares e rincões da terra. O trabalho do Espírito Santo, querido, é integrar essa pessoa ao corpo de Cristo. Cada bebê espiritual nascido de novo é inserido ao corpo de Cristo, à família de Deus. A verdade surpreendente sobre essa ação do Espírito Santo é que ela não é feita por meio de algum comportamento natural, não brota do homem do nada, não. Todo novo convertido é cuidadosamente categorizado pelo Senhor e colocado no corpo de Cristo, no lugar onde estará mais adaptado, onde será mais utilizado para a glória de Deus. Problemas sérios, podem acontecer quando os crentes ficam insatisfeitos com a posição que lhes foi determinada e tentam mudá-la do seu jeito ao seu mero prazer, ao seu gosto. Não é assim, querido, não é do teu jeito, é do jeito de Deus. Deus coloca cada um onde quer, como Ele quiser, a fim de que todo o corpo de Cristo seja abençoado e abençoador. Então deveríamos aprender isso, assim como o apóstolo Paulo, a estar contente em toda e qualquer circunstância, situação e posição que Deus nos colocar. Está lá em Filipenses 4:11 isso. Só o Senhor Jesus, que é o cabeça, é o dono da igreja, o dono do corpo de Cristo, pode mudar a função do indivíduo ou até mesmo a função do corpo inteiro, se necessário. Nós, porém, precisamos escutá-lo e ir aonde Ele quer que possamos ir, fazendo tudo o que Ele nos ordena fazer. Lembre-se do que diz Jesus: sem mim nada podeis fazer. De valor, no reino de Deus, de espiritual, de verdade. Sem Jesus nada podemos fazer. Tudo é dele, para a glória dele, por meio dele, para o louvor da sua glória. Então, o compromisso, com a igreja local, ou seja, com o corpo de Cristo, é essencial na vida de cada cristão. Por quê? Porque fomos batizados por um só Espírito. Que Espírito é esse? Com E maiúsculo, o Espírito Santo de Deus. E em um único corpo, só existe um corpo de Cristo. E é o corpo da igreja de Jesus, o povo de Deus. Não existe uma denominação exclusiva do corpo de Cristo. Não existe isso, irmão. Só existe um corpo místico, invisível, que Deus sabe quem é. Existe a igreja visível, são as denominações, instituições religiosas de diversas formas, em diversos lugares. E existe o verdadeiro corpo de Cristo, o único corpo de Cristo, que é a igreja invisível, formada por crentes de todas as eras, de todos os tempos, de diversas denominações, aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro imolado, aqueles que colocam a sua confiança em Jesus e obedecem a palavra de Deus de verdade, de coração. Então, quando fazemos parte dessa família de Deus, nós não voltaremos a nos sentir sozinhos, pois temos milhões de irmãos e irmãs espalhados por todo o mundo afora. Do mesmo modo que precisamos dos irmãos, eles também precisam de nós, de cada um de nós. Cada membro do corpo de Cristo é importante, ninguém é independente no reino de Deus. Pelo contrário, dependemos uns dos outros, e independência para Deus é morte. É tudo que o diabo quer para produzir pecado: autogoverno, independência e rebeldia contra Deus. As três bases do pecado: o autogoverno, a independência e a rebelião contra Deus. Ninguém é independente, somos todos interdependentes. Dependemos de Deus e somos interdependentes uns dos outros, porque todos os irmãos precisam uns dos outros. O termo uns aos outros aparece mais de 50 vezes na Bíblia Sagrada. Então, ninguém é independente no reino de Deus.
É nessa interdependência entre os seus membros, que é a igreja, o corpo de Cristo, que se torna então a expressão plena de Jesus na terra, o que Paulo chama de a multiforme sabedoria de Deus revelada na igreja, né? Uns são profetas, outros são apóstolos, outros são evangelistas, mestres, pastores. Ninguém é igual a ninguém. Existem diversos dons espirituais, operações diferentes da manifestação do poder de Deus. Lembre-se, o corpo de Cristo é um lugar de segurança, onde todos servem a todos, onde todos são importantes. Os cristãos deveriam ser as pessoas mais seguras da terra. Por quê? Porque eles são parte de um corpo. Que corpo? O corpo de Cristo, o qual Jesus Cristo é o cabeça, é o próprio Senhor, que ama e cuida deles de forma toda especial. É o que diz Efésios capítulo 5, 23 a 32. Então temos a segurança de estarmos ligados uns aos outros, mas também precisamos aprender a viver na vida do corpo para participarmos dessa segurança diante de Deus. Se nos mantivermos separados do corpo, uma ovelhinha isolada, longe, né, ela fica vulnerável ao ataque dos predadores, dos demônios, do diabo, da sua própria carnalidade, do mundo sem Deus, do cosmos sem Deus. Mas se nos mantivermos separados, então não podemos esperar esse benefício da segurança diante de Deus. Por isso precisamos estar juntos, integrados no corpo de Cristo. Os nomes dados, né, na palavra de Deus para a igreja podem nos ajudar a entendermos a segurança que temos quando participamos do corpo de Cristo. Portanto, precisamos estar comprometidos com o corpo de Cristo, porque somos parte do corpo de Cristo. E o nosso futuro está ligado a sermos participantes do corpo de Cristo de Deus. Sem esse primeiro batismo, que é o batismo em um corpo, em uma comunidade local, em uma igreja, onde nós participamos, exercemos a nossa fé, ministramos uns aos outros e temos essa interdependência graciosa de Deus. Sem esse primeiro batismo, o batismo em um corpo, o corpo de Cristo, os outros 3 batismos não têm um significado real na vida do cristão, tá bem? No próximo vídeo nós vamos estar falando sobre o batismo nas águas. Depois vamos estar falando sobre o batismo no Espírito Santo. E por último vamos estar falando sobre o batismo com fogo, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, o seu coração, que você tenha um dia abençoado. Lembre-se, você não está sozinho. A Bíblia diz no Salmo 68, versículo 5, Deus é pai de órfãos e juiz das viúvas. Deus faz com que o solitário habite em família, mas os rebeldes habitarão em terra seca, em terra amaldiçoada, em terra arrasada. Então não seja um rebelde, seja alguém integrado ao corpo de Cristo. Deus faz com que o solitário habite em família. Que família é essa? A família de Deus, o povo de Deus, o povo mais feliz e abençoado da terra. Tem defeito? Tem, porque é formado por pecadores imperfeitos, e você também é um deles. Então lembre-se disso. Pela graça de Deus somos ligados uns aos outros em amor, e essa graça bendita nos dá importância para servirmos uns aos outros como membros do corpo do Senhor, tá bom? Você tem um dia abençoado na presença do Senhor, seja batizado no corpo de Cristo, seja inserido através do novo nascimento, da regeneração, da conversão genuína e verdadeira, entregando a tua vida e o teu coração a Jesus. Vem estar conosco na rua Doutor Camargo, 4555, no centro aqui de Umuarama, Paraná, Brasil. Nós estamos aqui para servir os irmãos. Toda quarta-feira às 20 horas, todo domingo às 9 horas e às 19 horas. E no sabadão nós temos um culto especial da Juventude Casa na Rocha às 19 horas, aqui no nosso auditório, tá bom? Deus abençoe você, sua casa, sua família. Aqui no link de descrição, dá um joinha, compartilhe, siga o nosso canal, compartilhe esse link com outras pessoas. E aqui no link de descrição tem todas as informações da nossa igreja, as nossas redes sociais, como você pode se levantar em Deus para contribuir nessa vida, nesse ministério, nessa casa pastoral. Eu tenho certeza que você será tremendamente abençoado para o louvor e glória de Jesus. Um abração, beijão, a paz.